Olá, turma, boa tarde. Dando sequência aos nossos estudos, vou pedir para que vocês peguem a apostila de vocês, tá, de língua portuguesa, e abram na página 6, tá, continuando o estudo sobre os adjetivos. Então, nós iremos avaliar agora os graus, tá, do adjetivo. Apostila. Observe o código. Você achou esta prova mais difícil que a outra? Não, ela foi tão fácil quanto a outra. Quer saber? Esta prova foi muito difícil, aliás, dificílima. O grau do adjetivo dá noção de quantidade, intensidade ou tamanho. A qualidade de um ser pode variar em grau. Há 2 graus do adjetivo, o comparativo e o superlativo. O grau comparativo, obviamente, vai fazer comparação, né? Vamos ver. Quando se compara a qualidade de um ser com a qualidade de outro ser. A comparação pode ser de igualdade. Exemplo, Júlia é tão alta como ou quanto Carla. De superioridade. Analítico, sou mais alto do que você. Sintético, São Paulo é maior do que Recife. De inferioridade, sua moto é menos veloz do que a minha. Abaixo, novamente, nós temos o estudo dos graus do adjetivo como comparativo, de inferioridade, menos veloz que, de igualdade, tão alta como, de superioridade, o analítico, que é o mais alto que, e o sintético, maior que. O tópico do superlativo. No superlativo absoluto, a qualidade de um ser é expressa em grau máximo, sem comparação com outros seres. São os 2 tipos. Nós temos o absoluto analítico, exemplo, esta matéria é muito fácil, onde há a presença do advérbio muito aqui, tá? E o sintético. Esta menina é facílima, com a presença do sufixo ima. No superlativo relativo, a quantidade de um ser é destacada em relação a outros seres, que possuem a mesma qualidade. Se apresentam também 2 tipos. O relativo de superioridade, exemplo, Bruno é mais estudioso, Bruno é o mais estudioso de todos, e o de inferioridade, o homem do campo é menos favorecido de todos. É o menos favorecido de todos, desculpa. Atenção, alguns adjetivos apresentam formas irregulares no grau comparativo e no superlativo. O exemplo, o adjetivo bom, mal, grande, pequeno, alto, baixo. O comparativo, melhor, pior, maior, menor, superior, inferior. O superlativo, ótimo, péssimo, máximo, mínimo, supremo, ínfimo. Atenção, o superlativo absoluto analítico é formado normalmente com a participação de um advérbio, que eu acabei de falar, né? Exemplo, esta prova é muito difícil. Nós temos aqui o muito, que é um advérbio de intensidade, e o adjetivo difícil. Saber ouvir é muito importante. O advérbio de intensidade muito e o adjetivo importante. O superlativo absoluto sintético é formado com a participação de sufixos. O mais comum é o íssimo. Esta prova é dificílima e saber ouvir é importantíssimo, tá? Aí nós temos aqui uma relação bem interessante que é importante que vocês façam a leitura para já conhecer, né, quem são essas palavras. É uma tabela um pouco grande, eu vou pedir para que vocês façam a leitura, tá? Não há necessidade de gravar todos que estão aqui de uma hora para outra. Mas é interessante que vocês já comecem a conhecê-los, tá? Geralmente, esses adjetivos eles aparecerão no grau sintético com a presença do sufixo íssimo, tá bom? Geralmente. Aí depois, novamente, a apostila fala sobre os graus do adjetivo. O superlativo absoluto analítico, muito fácil, sintético facílima. O relativo de superioridade, exemplo, mais estudioso, e de inferioridade, menos favorecido. Agora nós iremos ver os adjetivos pátrios. Os adjetivos pátrios referem-se a países, estados, regiões, cidades e localidades. São sempre derivados de substantivos próprios, como brasileiro, derivado de Brasil, ou goiano, dos Goiás. A seguir, veremos 3 relações dos principais adjetivos pátrios, tá? Onde o tópico 6.1 fala dos adjetivos pátrios referentes ao Brasil. Aí nós temos estado ou cidade, Acre. Adjetivo pátrio, acreano, e assim por diante, tá? Uma tabela extensíssima. Vou pedir para que vocês façam a leitura para já começar a se adaptar a esse tipo de palavrinha, né? Até porque mais à frente vocês terão exercícios que vão pedir esse conceito, tá?
Então, já tem aqui a tabela para que vocês possam efetuar a pesquisa e responder a questão, tá? Logo depois, o capítulo 6.2 são os adjetivos pátrios referentes às Américas. País ou cidade, Alasca, adjetivo pátrio, alasquense ou alasquiano, tá bom? E o Galera Cult abaixo, ele fala sobre o que é cidadania. É interessante que vocês, quem puder, né, e ter o aplicativo do QR Code, façam a leitura desse QR que está aqui, tá bom? É bem interessante e vocês vão ganhar muito com isso, tá? Muita informação, cultura, né? Então, por favor, se vocês puderem ver, show. Os adjetivos pátrios compostos na página 9, tá? Alguns adjetivos pátrios apresentam forma reduzida, como formar adjetivos compostos. Observe a lista a seguir. Formas reduzidas de adjetivos pátrios. África é o afro, Alemanha, germano-teuta, América, américo, Ásia, ásio, Austrália, australo, Áustria, austro, Bélgica, belgo, China, sino, Dinamarca, dono, Espanha, hispano, Europa, euro, Finlândia, fino, França, franco, Galiza, galaico, galego, Grécia, greco, Índia, indo, Inglaterra, anglo, Itália, ítalo, Japão, nipo, Portugal, luso. Então, essas tabelas aqui são as mais importantes, tá? Então, é interessante que vocês façam a leitura dessas tabelas, tá bom? E logo após, nós iremos ter alguns exercícios a serem resolvidos, que é o exercício 5, que é para você identificar o grau dos adjetivos de acordo com os códigos a seguir. É um exercício extenso, né? Então, eu vou pedir para que vocês façam só o 5. O exercício 6, informe se os adjetivos estão nos graus comparativo, superioridade, igualdade ou inferioridade. Tá? 6, ótimo para fazer. O 7, que é para você apontar o grau dos adjetivos destacados, que é comparativo, superlativo ou normal. E a 8 pede para você substituir as expressões destacadas por um adjetivo pátrio. Então tá, o 8, viu aqui, não sabe de cabeça, normal, porque vocês começaram a aprender, né? Então não dá para gravar tudo de uma hora para outra. Vai lá na tabelinha, vê a correspondência e responde a questão, tá? E mais tarde na nossa live a gente faz o nosso tira dúvidas, tá bom, amores? Então um beijo, fiquem com Deus até daqui a pouco.